Eu sou a Suaide, sou educadora de português do Fênix e hoje eu vim trazer para vocês dois conceitos básicos para vocês entenderem ainda mais sobre o preconceito linguístico. Esses conceitos são estigma e prestígio. Então, sempre que alguém se preocupa em seguir as regras da gramática, que se preocupa em se corrigir e sempre está de acordo com aquilo que a gramática manda fazer, essa pessoa é vista como alguém prestigiada. E não só a pessoa, mas também a forma como ela ocupa a língua. Então, essa pessoa acaba por receber, digamos assim, um certo respeito da sociedade. Ela é bem vista pelos outros porque ela segue as regras da gramática. As pessoas geralmente elogiam essa pessoa por ela usar bem a língua, porque as pessoas acham que essa pessoa usa bem a língua porque segue as regras da gramática. Bem, por outro lado, tem o conceito de estigma, que é quando uma pessoa vai além do que a gramática diz, porque como a gente já viu, a gramática não é a língua. Então, quando uma pessoa vai além do que a gramática diz, essa pessoa é estigmatizada. Ou seja, ela é vista como aquela pessoa que não sabe a língua, que não sabe falar, que não sabe se comunicar, que usa formas feias na hora de falar. E essa pessoa e a forma como ela fala acabam sofrendo preconceito linguístico. Então, é importante a gente ter essas duas palavras e compreender o significado delas de estigma e prestígio. Então, estigma é quando uma pessoa é mal vista, quando ela sofre, quando ela é debochada, quando riem dela, quando fazem piadas, quando xingam essa pessoa pela forma como ela fala. E prestígio é o contrário disso, quando uma pessoa é bem vista, quando uma pessoa é socialmente aceita pela forma como ela fala. A gente sabe que muitas pessoas não são aceitas em alguns espaços só pela forma como falam, enquanto que outras são. E isso também está totalmente relacionado ao preconceito linguístico. Então, novamente, isso que acontece não é do ponto de vista da linguística, que é a ciência que estuda a língua, como a gente já viu na aula anterior, mas são conceitos que o senso comum coloca perante as pessoas. A linguística estuda esses conceitos na tentativa de acabar com eles, na tentativa de fazer com que esses conceitos deixem de existir na sociedade. No Enem, essas palavras costumam aparecer bastante, por isso que a minha dica é que vocês tenham essas palavras em mente e os significados delas. E eu vou deixar lá no site um resumo desses dois conceitos, estigma e prestígio, e sugiro que vocês anotem, que vocês salvam esse resumo para vocês terem esses conceitos fixos, tá bom? Então, pessoal, antes de terminar o vídeo, eu queria mostrar para vocês e resolver com vocês uma questão do Enem que fala sobre esse assunto de estigma e de prestígio. Essa questão tá no documento que eu coloquei lá no site, que mostra que é uma lista de questões do Enem organizada por alguns professores do Instituto Federal. Embora tenha o logo do Instituto Federal, essas questões são questões do Enem, tá? O que acontece é que alguns professores dali organizaram esse documento com várias questões do Enem de língua portuguesa sobre vários assuntos e colocaram num documento só e depois disponibilizaram na internet. A gente vai resolver essa questão aqui, ó, questão 27, que tá na página 12. Depois vocês podem conferir lá. Diz assim: motivadas ou não historicamente, normas prestigiadas ou estigmatizadas pela comunidade sobrepõem-se ao longo do território, seja numa relação de oposição, seja de complementaridade, sem, contudo, anular a interseção de usos que configuram uma norma nacional distinta da do português europeu. Ao focalizar essa questão, que opõe não só as normas do português de Portugal às normas do português brasileiro, mas também as chamadas normas cultas locais, as populares ou vernáculas, deve-se insistir na ideia de que essas normas se consolidaram em diferentes momentos da nossa história e que só a partir do século XVIII se pode começar a pensar na bifurcação das variantes continentais, ora em consequência de mudanças,
ocorridas no Brasil, ora em Portugal, ora ainda em ambos os territórios. Bem, vamos ver o que diz aqui. Aqui em cima, nessa parte aqui, ó, vou realçar, é a fonte, ou seja, isso é um registro de quem escreveu esse texto que eu acabei de ler. É muito importante vocês verem isso para ver algumas questões. Por exemplo, de onde esse texto foi tirado? Esse texto foi tirado de esse livro chamado Ensino de Gramática, Descrição e Uso. E também é importante ver a data em que o texto foi escrito, no caso 2007, porque às vezes essas informações são muito importantes para resolver a questão. Então a gente sabe que esse texto foi retirado de um livro que fala sobre o ensino de gramática. Vamos ver o que diz a questão. O português do Brasil não é uma língua uniforme. A variação linguística é um fenômeno natural, ao qual todas as línguas estão sujeitas. Ao considerar as variedades linguísticas, o texto mostra que as normas podem ser aprovadas ou condenadas socialmente, chamando a atenção do leitor para a... Então, é interessante a gente ver uma coisa, que é isso aqui, ó. As normas podem ser aprovadas ou condenadas socialmente. Como eu falei antes, as normas que são aprovadas, deixa eu colocar um comentário aqui. Eu não lembro como faço comentário aqui. Tá, não vou fazer comentário porque... lembrei. As normas que são aprovadas são chamadas de prestígio. Vou por aqui. E as normas que são condenadas são chamadas de estigma. Tá? Que é o que o início do texto fala. Percebam que aqui no início fala em normas prestigiadas ou estigmatizadas. Nesse texto também é importante compreender alguns outros conceitos que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, que é normas cultas e normas populares ou vernáculas, tá? Nas próximas aulas a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Mas aqui, conhecendo o conceito de normas prestigiadas ou estigmatizadas, a gente já consegue resolver essa questão. Eu não vou analisar com vocês cada uma das respostas, tá? Eu vou analisar diretamente a resposta certa, que é a C. Então, vamos ler de novo a questão. O finalzinho dela aqui. Ao considerar as variedades linguísticas, o texto mostra que as normas podem ser aprovadas ou condenadas socialmente, chamando a atenção do leitor para a existência de usos da língua que caracterizam uma norma nacional do Brasil distinta da de Portugal. O que acontece? Nesse texto aqui que a gente leu, mostra que, tanto no português do Brasil quanto no português de Portugal, e nas outras línguas que existem no mundo também, sempre uma norma tem mais prestígio que a outra. Isso acontece em todas as línguas, sempre um jeito de falar é melhor visto que o outro. Mas o que o texto quer mostrar é que, embora isso aconteça, embora dentro da própria língua tenha diferenças, se a gente comparar a mesma língua em dois países diferentes, a gente vai encontrar diferenças também. Então a gente entende que no Brasil e em Portugal se fala a mesma língua, mas existem diferenças no modo de falar essa mesma língua. E esse é o foco do texto, que uma língua sofre prestígio ou estigma, independente do lugar onde se está falando essa língua, certo? Então, isso não acontece só no português do Brasil, acontece também no português de Portugal. É bem importante ter essa ideia fixa na mente, porque o Enem, na prova de português, pode cobrar algumas questões sobre outras línguas ou comparando o português com alguma outra língua. Então, tenho isso em mente, que todas as línguas, infelizmente, sofrem preconceito linguístico, porque algumas coisas são mais bem vistas que as outras, tá bem? Vocês podem ver essa questão, então, no documento que eu deixei lá no site, na referente à aula 4.
e resolver as outras questões também. Então, pessoal, esse foi o assunto dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, não esqueçam de mandar e-mail para mim ou deixar suas dúvidas aqui nos comentários, tá bom?